A história começa com Yuki Amano correndo como se sua vida dependesse disso. Não importa onde ele tenta se esconder, uma garota de cabelo rosa, Yuno, sempre consegue encontrá-lo primeiro. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele corre para um elevador, mas para seu desgosto, Yuno o alcança novamente. Quando ela se aproxima, Yuki começa a entrar em pânico, se perguntando como tudo deu tão errado tão rapidamente. Voltando uma semana atrás, Yuki é um estudante de ensino médio solitário que se mantém isolado, assim como você. Passa seus dias assistindo anime ou vídeos do Oni-chan e anotando observações em seu diário. Seus únicos companheiros são duas figuras imaginárias, Deus, que afirma ser uma divindade que governa o tempo e o espaço, e Murmur, o leal servo de Deus. A vida de Yuki é bem mundana até que Deus sugere um jogo emocionante que promete tornar as coisas mais empolgantes. Pensando que é tudo coisa da sua cabeça, Yuki concorda sem pensar muito. Na manhã seguinte, Yuki acorda com entradas bizarras em seu diário prevendo eventos específicos, acertando 2 centros no dardo em poucos minutos, e ouvindo sobre um serial killer nas notícias logo depois. Yuki não tem memória de escrever essas previsões, mas elas se tornam realidade. Ele acerta os dardos no centro e ouve sobre o assassino durante o café da manhã. De repente, ele percebe que seu diário está prevendo o futuro. De volta à escola, o diário continua a prever com precisão eventos como testes surpresa e acidentes, deixando Yuki em estado de pânico. Buscando respostas, ele confronta Deus e descobre que Deus não é apenas imaginação e que o jogo é real. Deus o avisa para não quebrar o celular, senão ele está ferrado e vai morrer. Inicialmente assustado, Yuki logo percebe o poder que tem enquanto seu celular permanecer intacto. Agora, com a habilidade de prever eventos, ele navega pela vida escolar sem esforço, usando o diário para se destacar academicamente e evitar ser um perdedor feio. Esse novo poder faz Yuki se sentir um Giga Shed, enchendo-o de confiança e entusiasmo. Durante um teste, Yuki usa seu diário e percebe Yuno, uma garota da sua turma, olhando para ele. Ela costumava ser a melhor aluna até Yuki tomar o lugar dela, e ele se pergunta se ela está chateada com isso. Após a escola, ele vê uma boneca Murmur na mesa dela, o que o surpreende. De repente, seu telefone vibra com uma previsão de que ele será morto por um assassino em série em alguns minutos. Aterrorizado, Yuki entra em pânico ainda mais quando Yuno entra e diz que ele está prestes a morrer. Ele corre, tentando escapar. Yuno o alcança e Yuki percebe que ela também tem um diário. Pensando que ela é a assassina, ele pega um dardo para se defender. Mas Yuno o beija e aponta o verdadeiro assassino lá fora, que também tem um diário. Que loucura! Bastou um beijo para confiar nela. O diário de Yuno mostra o futuro de Yuki a cada 10 minutos. Então ela o chama de Diário do Amor. Yuki está chocada ao descobrir que ela é uma stalker séria. De acordo com o diário de Yuno, a morte de Yuki está prevista para acontecer no 14º andar. Eles decidem ir para o telhado em vez disso. O assassino chega e começa a procurá-los. Seguindo o plano de Yuno, Yuki se esconde e espera o sinal dela. Yuno distrai o assassino, dando a Yuki a chance de destruir o telefone do assassino com seu dardo. Como Deus avisou, quebrar o telefone significa que o dono do diário morre. Zangado e confuso, Yuki confronta Deus, exigindo saber por que outros também têm diários. Deus o leva à catedral onde outros donos de diários, com suas identidades escondidas, estão reunidos. Deus explica o jogo de sobrevivência. 12 donos possuem diários do futuro que prevêem o futuro com base em suas entradas de diário passadas. Eles são numerados de 1 a 12, com Yuki sendo o primeiro, Yuno o segundo, e o serial killer o terceiro. As previsões podem mudar dependendo das ações tomadas pelo proprietário ou por outros proprietários. Yuki sobreviveu porque Yuno interveio. O objetivo do jogo é que os donos dos diários coletem informações e eliminem uns aos outros. O último a sobreviver se torna o deus do tempo e do espaço, assumindo o lugar de Deus. Ao término da reunião, alguns donos veem Yuki como a maior ameaça porque ele escapou da morte. Yuno promete protegê-lo, não importa quem ela tenha que enfrentar. No dia seguinte na escola, Yuki está com os nervos à flor da pele, porque a qualquer momento pode ter que enfrentar um dono de diário, especialmente depois da aula. Assim que todos se afastam, entra Mainin, uma garota que solta uma bomba. O professor deles é um assassino em série. Yuki fica totalmente confuso e se pergunta quem é Mainin e por que ela está lhe dizendo isso. Então, um barulho de estalo quebra o silêncio. Yuki tem apenas 3 horas de vida. Yuno corre para proteger Yuki, mas Mainin escapa, murmurando ameaçadoramente, morra antes de desaparecer. Bombas começam a explodir por toda a escola, mas por algum milagre, Yuki e Yuno as evitam. Yuno promete com confiança derrotar Mainin, deixando Yuki abalado e se perguntando como Craig fala casualmente sobre matar, mas ele não tem escolha a não ser contar com ela para continuar vivo. Com seus diários guiando-os, Yuno prevê onde e quando as bombas vão explodir. Enquanto isso, Mainin está lá fora, ameaçando todos para ficarem quietos ou ela vai detonar todas as bombas remotamente. Yuno está confuso com duas coisas: por que Mainin poupou Yuki e por que o horário de sua morte não mudou apesar de desviar das explosões. No momento em que a polícia chega para confrontar Mainin, o chefe deles, Keigo, ordena que não atirem nela. Acontece que Keigo também é um portador de diário, e ele sabe que se Mainin morrer, todas as bombas restantes explodirão.
De volta à escola, Yuno e Yuki se veem cercados por seus colegas de classe. Mas há uma reviravolta, eles foram capturados. Poucos minutos atrás, Minen fechou um acordo com a escola. Se eles entregassem Yuki, ela prometeu desativar todas as bombas espalhadas por aí. O telefone de Yuki é confiscado e ele é levado sob forte escolta. Os terrenos da escola são como um campo minado, com Mainen avisando a todos para ficarem parados ou correrem o risco de desencadear uma explosão mortal. Dentro da sala de aula, Yuno fica desesperada, mas está determinada a proteger Yuki. Sem pensar duas vezes, ela se solta e corre em direção a ele, acionando alarmes que detonam as bombas uma a uma. Minen fica perplexa com o caos até que Keigo, o quarto dono do diário, aparece para salvar Yuki. Seu diário do futuro prevê crimes futuros, e ele está determinado a impedi-los. Keigo não está interessado em poder, ele só quer acabar com essa brincadeira boba. Bem quando Minen encurrala Yuki, Yuno invade pela janela, permitindo que Yuki desvie das minas terrestres e recupere seu telefone. Quando Minen se prepara para acionar os explosivos, Yuki avança contra ela com um dardo, acidentalmente atingindo seu olho. Encurralada, Minen usa uma bomba de fumaça para desaparecer no ar. Mais tarde, Keigo se junta a Yuki e Yuno para acabar com este jogo real de batalha de Fiend. Eles confiam em seus diários para rastrear os outros donos de diário. Até agora, eles identificaram 5, Yuki e Yuno, o assassino em série, o próprio Keigo e Minen. A escola fecha temporariamente e Keigo sugere que Yuki e Yuno passem algum tempo de lazer em um parque de diversões como parte de sua estratégia. No dia seguinte, no parque de diversões, Yuki permanece cauteloso enquanto Yuno vê isso como uma chance de conseguir sua carne. Quer dizer, mais perto dele, transformando isso no que parece ser um encontro. Conforme passam mais tempo juntos, Yuki começa a ver Yuno não apenas como uma garota meio louca, mas como uma garota fofa que o ama profundamente. Depois de aproveitar várias atrações, Yuno sugere ir ao planetário, mas Yuki recusa, optando pela roda gigante. Curiosa, Yuno pergunta por que ele recusou o planetário quando ama tanto as estrelas. Surpreso, Yuki questiona como ela sabia sobre sua paixão. Yuno relembra o primeiro encontro deles, quando ficaram até tarde na escola para escrever sobre seus sonhos. Ela notou o desejo de Yuki de ver estrelas com sua família após o recente divórcio. Quando Yuno ofereceu assistir às estrelas com ele, Yuki recusou, querendo compartilhar essa experiência apenas com sua família. Yuno então fez uma promessa de ser sua esposa para que eles pudessem observar as estrelas juntos como uma família. Yuki se pergunta como Yuno poderia ficar tão obcecada por uma simples promessa e pergunta se ela está escondendo algo. Em vez de responder, Yuno o beija e diz que é um segredo. Mais tarde naquela noite, eles vão para a casa de Yuno, onde ela, corada, pede a Yuki para passar a noite com ela. Quero dizer, passar a noite. Como Keigo aconselhou, eles devem ficar juntos até que Minen seja capturado. Dentro da casa estão apenas Yuki e Yuno, e estranhamente a eletricidade está cortada. Enquanto Yuno está na cozinha, Yuki usa seu diário para encontrar o banheiro. No caminho, ele encontra uma porta que não foi mencionada em seu diário. Abrir a porta mudaria o futuro de todos os donos de diários, fazendo com que a Catedral de Deus desmoronasse. Dentro da sala há 3 corpos, e Yuno aparece de repente com uma expressão assustadora, avisando Yuki para não ter aberto a porta. Apavorado, Yuki volta correndo para casa, mas logo Yuno chega, batendo em sua porta e pedindo para ele deixá-la entrar. Yuki tenta ligar para Keigo, mas Yuno intercepta com uma mensagem, fazendo Yuki perceber que está preso nessa situação complicada. Depois de alguns minutos tensos, ele finalmente consegue adormecer apesar do caos ao seu redor. Enquanto isso, Minen está tentando desesperadamente escapar dos policiais. Seu diário a ajuda a encontrar as melhores rotas de fuga, mas a polícia está em toda parte. De repente, uma figura misteriosa se aproxima dela. Quando Minen verifica seu diário, ela vê que essa pessoa é sua única rota de fuga, então ela decide segui-lo. Ele a leva para uma cabana escondida. O homem, com o rosto coberto, dá a ela alguns analgésicos. Confiando nele, Minen toma os comprimidos e tenta descansar. No entanto, seu corpo começa a ficar dormente, embora seu diário não mostre perigo. De repente, seu telefone se transforma em um bloco de madeira, e o homem se revela como o 11º dono do diário. Na manhã seguinte, Kago vem buscar Yuki em sua casa. Yuki, ainda assustado com o que aconteceu no dia anterior, tenta contar a Kago sobre isso. Mas Yuno, saindo do carro, o interrompe, insinuando que ficariam envergonhados se alguém descobrisse o que fizeram na noite passada. Kago tira conclusões precipitadas, pensando que Yuki e Yuno estavam como animais no cio. Todos entram no carro e Kago compartilha algumas notícias. Minen foi capturado por um grupo religioso chamado Ankada. Quando chegam, encontram Oran, um trabalhador que os leva até a sacerdotisa Tsubaki, a 6ª proprietária do diário. Ela está em uma gaiola de madeira e explica que seu diário mostra tudo o que seus seguidores veem ou experimentam. Yuki fica impressionado com o poder do diário dela, mas Tsubaki o tranquiliza dizendo que não está interessada em se tornar uma deusa. Ela só quer ajudar seus seguidores. Minen está preso no subsolo e eles podem levá-la, mas Tsubaki pede um favor. Ela quer Yuki a noite toda.
Avisaram a ela sobre a morte dela que acontecerá hoje, e ela acredita que Yuki, que já escapou da morte 2 vezes, pode ajudá-la a sobreviver. Yuno discorda, mas Kagou decide que Yuki deve ficar. Como o diário de Yuki não mostra perigo imediato, se ele puder prevenir a morte de Tsubaki, isso beneficiaria a todos. Depois que Kagou sai, Tsubaki avisa Yuki para ficar longe de Yuno, dizendo que ela arruinará a vida dele. É apenas o instinto dela, não está escrito no diário dela. Ao ouvir isso, Yuno fica furiosa e decide que Tsubaki precisa ser eliminada. Do nada, o futon dentro da jaula de Tsubaki pega fogo e seguidores hipnotizados começam a invadir a sala, atacando uns aos outros. Yuki tenta ajudar Tsubaki, mas Yuno o impede, avisando que é uma armadilha e ele será morto se ficar. Frustrado, Yuki chama Yuno de esquisita e insiste em ajudar Tsubaki. Felizmente, os sprinklers ligam, apagando as chamas. Tsubaki grita, quebrando o transe de seus seguidores. Ela agradece a Yuki pela ajuda e verifica seu diário, descobrindo que um homem misterioso, fingindo ser um seguidor, está escondido no santuário. Nesse momento, Yuno, empunhando um machado, se aproxima de Tsubaki. O diário de Yuki mostra uma nova previsão. Ele vai morrer em 13 minutos nas mãos dos seguidores. Os seguidores, já não hipnotizados, começam a atacar novamente. Yuno os derruba um a um para proteger Yuki. Ela oferece a mão a Yuki, dando-lhe uma escolha difícil. Fique com ela e viva, ou escolha Tsubaki e arrisque morrer. Yuki agarra as mãos de ambas e todos correm. Kagou, tendo consertado os sprinklers, descobre o caos. Ele instrui-os a ir para o portão principal onde o reforço logo chegará. Ele planeja se juntar a eles lá depois de lidar com Minen. No porão do santuário, Minen está amarrado. O cara que fingiu ser um seguidor de Tsubaki é Hirasaka, o 12º dono do diário. Ele enganou a Minen, fazendo-a pensar que ela tinha seu celular verdadeiro e hipnotizou os seguidores. O plano de Hirasaka para destruir o poderoso diário de Tsubaki é todo sobre causar confusão. Seu diário, que o alerta sobre possíveis problemas futuros através de memos de voz em vez de notas escritas, é sua ferramenta-chave. Mesmo que Hirasaka seja cego, ele tem uma audição super aguçada, mantendo-o informado sobre tudo o que acontece lá em cima. Está deixando louco que outros usuários de diários estejam atrapalhando seu plano. Enquanto isso, Yuki e a equipe estão correndo por suas vidas enquanto os seguidores começam a sair de seu transe. Tsubaki para Yuki, sugerindo que se livrem do intruso. Mas Yuno, totalmente cansada disso, decide acabar com Tsubaki. É quando Yuki recebe uma ligação de Kago, que o avisa que Hirasaka está se aproximando. Kago também revela que Hirasaka é cego e depende de sua audição. Então, 5 pessoas aparecem alegando ser o 12º dono do diário. Eles avisam Yuki que Tsubaki é má, e que seu grupo é uma seita com um passado sombrio. Hirasaka, que é todo sobre justiça, planeja se explodir com uma bomba para derrubar Tsubaki. Apesar do aviso e de Yuno insistir para que ele fugisse, Yuki não acreditou e não estava pronto para deixar Tsubaki para trás. Sem outras opções, Yuno decidiu derrubar Hirasaka. Sabendo que ele confia em sua audição aguçada, ela cria uma distração. A primeira pessoa que reage, ela rapidamente elimina. Depois de se livrar do corpo, uma bomba explode, deixando Yuno exausta, mas bem-sucedida em eliminar Hirasaka. Tsubaki então mostra sua verdadeira natureza. Ela pretendia se livrar de Yuki, Yuno e Keigo usando Mainin como isca, mas não esperava que Hirasaka estivesse disfarçado como seu seguidor. Ela admite que nunca foi uma verdadeira sacerdotisa. Quando criança, seus pais exploraram sua visão ruim, fingindo que ela tinha visão divina para atrair seguidores. O plano deles funcionou e o número de seguidores cresceu. Depois que seus pais morreram em um acidente, o servo-chefe, Funatsu, assumiu e a usou como uma ferramenta para que outros despejassem seus pecados nela. Apesar de suportar esses horrores todos os dias, ela encontrou consolo na bola feita à mão por sua mãe. Mas quando ela desapareceu, ela decidiu se tornar uma deusa e destruir o mundo. Em um movimento cruel, Tsubaki beija Yuki para fazer Yuno sofrer. Mesmo com Hirasaka morto, Tsubaki fica chocada que sua morte ainda está prevista. Yuno começa a eliminar os seguidores um por um, e fere gravemente o braço de Tsubaki. Ela entrega seu celular para Yuki e o empurra para um lugar seguro antes de desmaiar de exaustão. No telhado, Keigo e Minin estão presos, enquanto os seguidores bloqueiam o reforço policial. Dentro do santuário, Tsubaki tem Yuno amarrada, planejando usá-la para atrair Yuki. Escondido, Yuki lamenta ter confiado em Tsubaki. Ele percebe que, apesar do comportamento possessivo e dos segredos de Yuno, ela realmente o ama. De repente, a voz de Tsubaki ecoa através de um anúncio, ameaçando Yuki de que Yuno sofrerá o mesmo tormento que ela se ele não aparecer. Ouvindo os gritos de Yuno, Yuki não aguenta mais. Ele vê uma bola e suspeita que é aquela que a mãe de Tsubaki fez. Pegando-o, ele corre para salvar a Yuno. Quando ele lança a bola, Tsubaki se distrai com a visão da bola feita à mão por sua mãe, dando a Yuki a chance de destruir o diário dela com seu dardo. Com a morte de Tsubaki, a polícia invade e segura a área. Ao voltarem para casa, Yuki reflete sobre Yuno. Ela pode viver entre corpos mortos, mas sua devoção por ele é inegável. Sobrecarregado, ele a beija. Enquanto isso, Mainin parece surpreendentemente calma porque Keigo fez um acordo secreto com ela.
Uma semana depois, Yuki busca sua mãe no aeroporto. Ria, sua mãe, é uma programadora que trabalha no exterior na maior parte do tempo, mas o visita ocasionalmente, como hoje. Quando chegaram em casa, Yuki e Ria notaram a janela quebrada. Yuki rapidamente verificou seu diário e correu para dentro para encontrar Yuno. Yuno, que tinha lido em seu diário que a mãe de Yuki estava visitando, limpou a casa e preparou o jantar para impressioná-la. Ria achou Yuno incrivelmente fofa e pensou erroneamente que ela era a namorada de Yuki. Impressionada com a refeição deliciosa, Ria sugeriu de forma brincalhona que Yuno se casasse com seu filho, para a alegria de Yuno. Após o jantar, Ria mencionou que o filho de sua amiga, Hojo, ficaria com eles por alguns dias. Os pais de Hojo eram seguidores de Tsubaki, que morreu no incidente de Omikada, que a polícia classificou oficialmente como um suicídio em massa. Como já era tarde, Ria insistiu para que Yuno passasse a noite. Yuno concordou, e enquanto ela estava no andar de cima tomando banho, Ria preparou a cama. Antes de sair, ela lembrou Yuki de forma brincalhona para destruir seu quadro de enredo, mas não liberar seu enredo nela. E o que você quer dizer com isso? Mais tarde naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Yuno queria que Yuki dormisse ao lado dela, mas ele recusou, alegando que não gostava dela. Sem se abalar, Yuno previu com confiança que até o dia 28 de julho eles estariam profundamente apaixonados e unidos como um só. Corando, Yuki foi dormir do outro lado da cama, enquanto Yuno sentia-se aliviada por a mãe de Yuki ser compreensiva. Caso contrário, ela tinha outros planos. Na manhã seguinte, Hojo chegou, cativando todos com seu charme. Ele começou a desenhar um retrato de Yuno, e enquanto mostrava para ela, deixou cair sem querer a tesoura que segurava. Felizmente, a tesoura apenas perfurou uma almofada e Yuno escapou ileso. Pedindo desculpas por sua falta de jeito, Hojo se desculpou e foi ao banheiro. Apesar de parecer um acidente, Hojo na verdade causou isso de propósito. Ele é o quinto proprietário do diário, e seu diário prevê o futuro através de desenhos. Ao contrário dos outros, ele não está interessado em se tornar um deus, ele só quer se divertir. E mexer com Yuki e Yuno parece um jogo para ele. Mesmo tendo apenas 5 anos, ele é tão esperto quanto um adulto. Antes do almoço, Hojo envenenou alguns tomates. Quando Yuki tentou comê-los, Yuno o impediu porque eles pareciam estranhamente pesados. Ela os jogou fora e de repente o diário de Yuki atualizou, mostrando outro dono de diário por perto, o próprio Hojo. Hojo sabe que tem que tirar Yuno primeiro para chegar a Yuki. Ele planeja eletrocutá-la e arma sua armadilha, mas quando está prestes a acioná-la, o diário de Yuki muda novamente, mostrando a morte de Yuno por eletrocução. Rapidamente, Yuki corta a energia, revelando Hojo como um outro dono de diário. Mais tarde naquela noite, Ichiyuki tenta encontrar o diário de Hojo enquanto ele dorme. Hojo zomba deles, dizendo que são burros demais para encontrá-lo. No dia seguinte, Yuno se cansa e vai atrás de Hojo com um martelo. No calor do momento, ela acidentalmente acerta Ria. Yuki corre para ajudar Ria, repreendendo Yuno por ser tão imprudente. Yuno se sente péssima por isso, mas Yuki a conforta, dizendo que ela é esperta o suficiente para encontrar o diário de Hojo se tentar. Corando, Yuno promete que não desistirá até que consiga. Yuno fica séria e começa a pensar onde Hojo poderia esconder algo que Yuki não pudesse encontrar. Ela deduz que deve ser em algum lugar fora da casa, já que Yuki já procurou em todos os lugares dentro. Lembrando que Hojo foi à loja de conveniência com Ria ontem, Yuno suspeita que ele pode ter enviado o diário para si mesmo. Nesse momento, a campainha toca. Yuno rapidamente avisa Yuki, que corre para pegar o pacote. Mas quando ele o abre, gás venenoso escapa e ele desmaia. Hojo elogia Yuno por sua inteligência, mas menciona que o pacote deveria ter sido aberto pelo outro lado. Yuno arrasta Yuki para o banheiro enquanto o gás se espalha pela casa. Hojo começa a bater na porta, provocando Yuno para sair e brincar. Quando ela não responde, ele fica impaciente e oferece o antídoto se ela o encontrar em um jogo de esconde-esconde. Yuki tenta impedi-la, mas Yuno sabe que precisa pegar o antídoto, então ela concorda. Ela quebra as janelas primeiro e garante a segurança de Ria como Yuki pediu. Então ela começa a procurar por Hojo, mas ele continua mudando de lugar usando seu diário. Após verificar completamente o andar térreo, Yuno sobe as escadas, mas chega tarde demais. Hojo usa uma lâmpada elétrica e água para chocá-la. Yuki ouve seu grito e tenta ajudar, mas desmaia pelo veneno. Dominado pela raiva, Yuno encurrala Hojo e o esfaqueia. Antes de morrer, Hojo entrega o antídoto e agradece a Yuno por brincar com ele, ao contrário de seus pais que sempre brigavam. Depois que Hojo desaparece, Yuno desmaia. Minen chega com o antídoto, tendo recebido uma mensagem de Kago sobre o quinto dono e cumpre sua promessa. Depois de um tempo, Kago e os policiais chegam à casa de Yuki. Eles dizem a Ria que quando ela estava inconsciente, alguém invadiu e levou Hojo. Eles garantem a ela que eles estão fazendo o possível para localizá-lo, então ela não se preocupe. 2 semanas depois, Yuki e Yuno vão para a nova escola. Ao longo do caminho, Yuki nota alguém sorrindo para ele, mas ele ignora quando chegam. Ele se sente nervoso em meio a tantos rostos desconhecidos, especialmente com Ouchi, que o capturou sob as ordens de Minen, compartilhando sua turma. Ouchi começa a provocar Yuki sobre seu passado em voz alta, mas 2 colegas de classe chamados Hinata e Mal se levantam para defendê-lo.
O professor de turma aparece e discute medidas de segurança devido aos assassinatos recentes nas proximidades. Eles foram instruídos a se moverem em grupos para segurança. Hinata menciona que a vítima sofreu ferimentos graves com marcas de mordida. Depois da escola, Yuki, Yuno, Hinata e Mao visitam o local onde os corpos foram encontrados e depois exploram outras áreas do parque. Durante esse tempo, Yuno mantém distância, claramente descontente com os novos amigos de Yuki. Hinata avança para verificar os arredores e faz uma descoberta surpreendente. De repente, há um ruído estático, e Yuki verifica seu diário para encontrar uma anotação chocante. Hinata está morta. Ele corre para o local dela e a encontra sem vida, cercada por um bando de cães. Todos estão congelados de medo até que seu colega de classe, Aroakai, aquele que havia sorrido para Yuki mais cedo, aparece. Ele sugere que eles vão para um observatório próximo para a segurança. Eles correm para lá e chegam bem a tempo. Aki se apresenta como um detetive iniciante. Ele estava investigando os assassinatos recentes e notou a conexão incomum de Yuki com todos eles. Ele seguiu Yuki na esperança de que ele pudesse, sem querer, levá-lo ao culpado e impedir outro crime. Logo, os cães cercam o observatório. Yuno suspeita que um dos novos amigos de Yuki está controlando os cães e sugere usá-los como isca para escapar. Yuki recusa e começa a reforçar as janelas. Usando seu diário, ele prevê qual janela vai quebrar em seguida e orienta os outros de acordo. Seguindo suas instruções, eles conseguem manter os cães afastados por 30 minutos até que os cães vão embora. De repente, Mao pega o telefone de Yuki e o ameaça. Hinata então faz uma entrada dramática, revelando que ela também tem um diário. Ela exige que Eki entregue seu diário em troca da segurança de Yuki. Uma semana atrás, o pai de Hinata, Tsukishima, o 10º dono do diário, confessou a ela sobre os assassinatos recentes. Obcecado com seus cães, Tsukishima abandonou sua família, gastando uma fortuna na melhor carne para seus cães enquanto ele vivia de miojo. Quando seus cães começaram a caçar humanos, ele ignorou isso. Tsukishima eventualmente queria começar de novo, e precisava que Hinata eliminasse Aki, que estava investigando-o. Desesperada para ter seu pai de volta, Hinata concordou em se livrar de Aki. Ela percebeu que Aki estava de olho em Yuki, então fez amizade com Yuki e o levou ao parque para atrair Aki. Seu plano funcionou perfeitamente. Hinata exige o diário de Aki, ameaçando ferir Yuki se não o conseguir. Para evitar violência, Aki propõe um cara ou coroa. Se Hinata ganhar, ela fica com o diário dele. Se ele ganhar, Yuki fica livre. Embora cética, Hinata concorda, confiante porque ela tem o diário de Yuki. Ela fica desconfiada, se perguntando por que Aki arriscaria tanto quando parece que ele vai perder. Aki joga a moeda e Hinata tenta enganá-lo. O diário dela diz esquerda, mas ela escolhe a direita na esperança de pegá-lo de surpresa. Surpreendentemente, a moeda cai na esquerda. Ela relutantemente deixa Yuki ir, mas guarda o diário dele, ansiosa por outra chance. Yuno fica desconfiada, percebendo que o telefone de todos fez um ruído estático, exceto o de Aki. Ela o confronta e descobre que o telefone dele é apenas um comum. Aki não é um dono de diário. Aki confiava apenas na sorte. Furiosa por ele ter colocado Yuki em perigo, Yuno o confronta. Aki insiste em outro jogo para recuperar o diário de Yuki. Ele compartilha seu plano com Yuno, que relutantemente concorda, mas permanece cautelosa. Aki assegura a ela que não colocará Yuki em perigo, revelando que seus sentimentos por Yuki vão além da amizade. Yuno fica sem palavras, dividida, mas disposta a prosseguir com cautela. O duelo começa com Hinata jogando a moeda. Ela segue o conselho do diário de Yuki e a segura na mão direita. Aki adivinha corretamente a mão enquanto Yuno cobre os ouvidos de Yuki para mantê-lo no escuro. Aki mente para Yuki sobre escolher a esquerda, o que não é verdade, e Yuno reage derrubando Yuki em descrença. Hinata percebe sua perda, entendendo que o diário de Yuki só mostra o que ele acredita, mesmo que esteja errado. Mao tenta atacar com uma faca, mas Yuno rapidamente intervém, esfaqueando Mao para proteger todos. Em meio ao caos, Hinata acidentalmente deixa cair o telefone de Yuki. Enquanto ela lamenta Mao, usa seu diário para comandar cães a atacar. Yuki recebe uma notificação de que todos estão condenados. Ele planeja distrair os cães com Ouchi e Yuno, enquanto Yuki confronta Hinata. No entanto, Yuno vai contra o plano e segue Yuki, sugerindo usar Ouchi e Aki como isca para escapar. Yuki se recusa a arriscar a vida de seus amigos. Apesar de Hinata ter a oportunidade de usá-lo como refém, Yuki entende que ela jogou para cumprir sua promessa. Yuki confronta Hinata perguntando por que ela está impedindo-o de fazer amigos, confessando que é porque ela não quer que ninguém o leve embora. Para resolver a situação, Yuki mente e diz a Yuno que a ama e quer ser seu namorado. Yuno larga a faca e fica corada. Yuki pede a Yuno para aceitar seus amigos como se fossem dela, ao que ela concorda alegremente. Quando as coisas se acalmam, Yuki percebe que não pode voltar atrás no que fez. Hinata se desculpa chorosamente com seu pai Tsukishima por tê-lo desapontado. Tsukishima a consola, admitindo que foi um péssimo pai, tentando escapar de suas ações usando sua filha inocente. Ele quer se redimir de seus pecados e encoraja Hinata a encontrar a felicidade. De repente, um tiro é ouvido e todos assumem que Tsukishima tirou sua própria vida. Na realidade, foi Kago quem o matou.
A cena muda para uma cabana remota, onde Minin está ocupada trabalhando em suas bombas. Quando o jogo mortal começou há meses, Minin enfrentou o terceiro proprietário do diário, cujas defesas blindadas tornaram suas armas inúteis. Forçada a fugir, ela feriu a perna no processo. Durante sua fuga, Minin encontrou o oficial Nishijima, que a confundiu com uma criminosa procurada enquanto investigavam um serial killer. Eles procuraram refúgio em um prédio abandonado para se esconder do assassino. Quando Minin precisou usar o banheiro urgentemente, Nishijima a acompanhou relutantemente, mantendo-a algemada. Foi constrangedor para Minin quando ela acidentalmente quebrou o vaso sanitário ao tentar dar descarga, fazendo a água espirrar por toda parte. Nishijima viu Minin tremendo de frio e gentilmente ofereceu a ela um vestido para vestir. Ela hesitou no início, mas acabou concordando após sua insistência persistente. Depois de se trocar, Nishijima elogiou Minin, chamando-a de fofa. Ela corou e deu um passo para trás, tropeçando acidentalmente, fazendo com que Nishijima agarrasse desajeitadamente sua armadura de enredo. Ele pediu desculpas, atrapalhado pela reação inesperada de Minin. Para escapar do assassino que os perseguia, Minin elaborou um plano inteligente. Nishijima atraiu o assassino para uma sala e usou uma granada de efeito moral para criar uma distração, permitindo que trancassem o assassino dentro. Em meio ao caos, Minin inesperadamente atirou em Nishijima e fugiu. Crescer em um ambiente devastado pela guerra endureceu Minin, fazendo-a sentir-se afastada dos traços típicos femininos. Ela estava determinada a remodelar um mundo corrupto. Na manhã seguinte, Aki convida Yuki para sair, mas Yuno aparece inesperadamente, alegando que Aki também a convidou. Yuki percebe que foi armado para um encontro depois de confessar seu amor. Após uma breve viagem, eles chegam a uma feira de noivas escolhida por Aki. Na feira, eles encontram a esposa de Kago, que trabalha lá e se torna sua guia. Eles vestem roupas de casamento para uma sessão de fotos após o almoço. Yuki quer contar a verdade sobre tudo para Yuno, mas ver sua felicidade o faz decidir esperar. Eles passam por um casamento simulado na capela, o que deixa Yuki desconfortável, dado o que viu na casa de Yuno. Ele se pergunta se poderia realmente se apaixonar por ela se pudesse esquecer as coisas perturbadoras que testemunhou. Mais tarde, na casa de Yuno, eles encontram Aki dentro, que admite ter armado o encontro para investigar os segredos de Yuno, na esperança de encontrar evidências de corpos. Em vez disso, ele descobre um buraco profundo, deixando Yuki chocado. Yuki questiona Yuno sobre os corpos que viu, mas ela parece ter perdido a memória ou está fingindo. Ela insiste que é a primeira visita dele. Mais tarde, Aki revela que o estado mental frágil de Yuno pode tê-la feito sobrescrever suas memórias. A cena muda para a delegacia, onde Kago discute a morte de Tsukishima. Surpreendentemente, Yuno e Yuki são nomeados suspeitos, e Kago ordena suas prisões dentro de 24 horas. Kago tinha um acordo secreto com Minin para ajudá-la a escapar da polícia em troca dela tentar se tornar Deus. Kago prefere Minin em vez de Yuki por causa de seu passado trágico e seu desejo por um mundo pacífico sem guerra, ao contrário de Yuki, que não está interessado em se tornar um deus. A cena começa com Yuki profundamente pensativo sobre as coisas perturbadoras que viu na casa de Yuno. De repente, Nishijima e outros policiais o cercam e o levam para a delegacia. Pouco tempo depois, Yuno também é trazido. Kago, olhando para seu diário, diz a Nishijima para trazer Yuki para ele em 5 minutos. Do lado de fora, percebendo a ansiedade de Yuki, Yuno promete protegê-lo, mesmo que isso signifique enfrentar todos na delegacia. Após 5 minutos, Yuki é chamado para a sala de interrogatório. Kago pergunta se ele ou Yuno mataram Tsukishima, já que foram vistos perto da mansão dele naquele dia. Yuki nega rapidamente, e Kago, que já sabia a verdade, explica que precisava questioná-los como parte do protocolo. Sentindo-se momentaneamente aliviado, Yuki fica chocado quando Kago o força a jogar roleta russa. Enquanto isso, Yuno recebe uma nova entrada no diário revelando que, mesmo depois de limpar Yuki de suspeita, Keigo o mantém na sala por mais 10 minutos. Furiosa, Yuno pega um extintor de incêndio e avança em direção à sala de interrogatório. Dentro, Keigo dispara 4 tiros, todos de festim, restando 2 balas. Quando ele está prestes a puxar o gatilho contra Yuki, Yuno entra de repente, atirando várias vezes em Keigo. Nishijima, ferido, chega, mas Yuki impede Yuno de atirar nele também. Yuno, recuperando seus sentidos, fica aliviada por ter protegido Yuki. Eles tomam Nishijima como refém e fazem uma fuga dramática da estação. Keigo sobrevive ao ataque, perdendo apenas uma orelha graças ao seu colete à prova de balas. No entanto, Yuno agora está enfrentando acusações de agressão e tentativa de assassinato. Como Keigo antecipou, seu diário começa a se encher de entradas sobre ela. Yuno e Yuki agora estão fugindo, perseguidos pela polícia. No caos, um tiro de advertência faz Yuki entrar em pânico, levando-a a atirar acidentalmente em um policial. Keigo é informado, vendo seu plano se desenrolar perfeitamente. Seu diário, que apenas registra atividades criminosas, agora permite que ele rastreie Yuno e Yuki. Ele ordena a captura deles, permitindo que os oficiais usem força letal se necessário. O diário de Yuki prevê sua morte iminente nas mãos de Keigo. Encurralados em um telhado, Yuno beija Yuki antes de ambos saltarem, pousando com segurança em um caminhão e escapando.
No dia seguinte, eles se tornam fugitivos procurados, constantemente caçados pela polícia. Com fome e escondidos em um armazém, eles veem a esposa de Keigo indo para um hospital. Curiosa, Yuki decide segui-la. De repente, uma bomba explode e Minen aparece, tomando Yuki como refém. No entanto, um acidente com a bomba os prende. Quando Yuki começa a atravessar uma escada para escapar, Minen o impede. Percebendo que estão encurralados, ela propõe uma aliança. Em troca de sua segurança, ela revelará por que Keigo os traiu. Neste momento, ela recebe uma ligação de Keigo, que sabe das ações dela graças ao diário dele. Ele ordena que ela impeça a fuga deles, mas ela desliga desafiadoramente. Momentos depois, ela recebe uma entrada de morte em seu diário. Após cruzar a escada, Yuki e Minen entram em uma sala onde encontram a esposa e o filho de Keigo. O garoto está gravemente doente, com apenas 3 meses de vida. Além de querer que Minen se torne Deus, Keigo também esperava que ela pudesse curar seu filho. Agora, com Keigo atrás dela, Minen decide usar a família dele como reféns e destruir seu diário. Logo, a polícia cerca o hospital. Dentro da sala, Minen amarra a esposa de Keigo e atribui funções. Yuki vai fazer a busca e Yuno vai vigiar os reféns. Antes de Yuki sair, Minen entrega a ele uma granada. Ela então liga para Keigo propondo um acordo. Em troca da vida de sua família, ele deve fornecer um carro de fuga e se matar. Para sua surpresa, Keigo recusa. Sabendo que as chances de sobrevivência de seu filho são mínimas, Keigo pretende se tornar Deus. Ele desliga e a polícia começa a invadir o hospital. Yuki é informado que o acordo falhou, mas é tarde demais. A polícia o prende enquanto Keigo se aproxima. Yuno chega a tempo, derrubando vários policiais. Keigo faz Yuki de refém, mas Yuno pega a granada, ameaçando tirar o pino. Keigo solta Yuki e diz para Yuno largar a granada. Em vez disso, ela o desengancha e corre em sua direção. Enquanto isso, Minen planta uma bomba relógio em outro cômodo e escapa por uma janela apenas para encontrar Nishijima novamente. Ambos ficam surpresos e Nishijima a agarra. Nesse momento, uma luz pisca. A granada que Minen deu a Yuki era uma granada de luz, deixando todos ilesos. No entanto, a bomba relógio logo explode, fazendo Yuki e os outros caírem. Quando Yuki acorda, ele encontra uma arma, mas vê Keigo mantendo Yuno refém. Entrando em pânico, Yuki verifica seu diário, que prevê que se ele atirar, ele vai errar e Yuno vai morrer. Apesar de saber que Yuki mentiu sobre a mala, Yuno insiste que ele deve atirar se for para salvá-lo, dizendo que está feliz em morrer por ele. A foto do casamento deles cai e Yuki se lembra dos momentos que compartilharam. Determinado, ele diz a Yuno que ambos viverão e se casarão. Enquanto ele se acalma, o futuro muda. Yuki puxa o gatilho, acertando Keigo. Desesperado para se tornar Deus, Keigo levanta sua faca para atacar Yuno, mas Nishijima e Minen chegam a tempo. Nishijima tem uma gravação do plano de Keigo para atrair Yuno e Yuki. Aceitando seu destino ao saber que sua família está segura, Keigo quebra seu telefone e desaparece depois de pedir desculpas a Yuki. A cena muda para outra dimensão onde Deus está furioso com Murmur por alterar o futuro. Keigo deveria descobrir a doença de seu filho mais tarde, mudando o momento de sua luta com Yuki. Murmur apressou os eventos porque a vida de Deus está acabando, ansioso para escolher o próximo Deus. Eles avisam severamente Murmur para nunca mais interferir no jogo. Na manhã seguinte, Yuki e Yuno finalmente são inocentados de todas as acusações. Felizmente, o policial que Yuki atirou sobreviveu, e Nishijima, usando uma gravação crucial, conseguiu resolver o caso. Mine escapou novamente, mas por enquanto Yuki e Yuno podem desfrutar de um tempo tranquilo juntos. Como prometido, Yuki leva Yuno para as montanhas para ver as estrelas. Enquanto Yuki se afasta para o banheiro, Aki envia uma mensagem, mas Yuno a lê primeiro. A mensagem alerta Yuki para se afastar de Yuno. Com raiva, Yuno a apaga. Após uma viagem de ônibus de 1 hora, eles chegam ao destino e fazem uma pausa. Yuno dá uma Coca-Cola a Yuki, tentando manter o clima leve. Enquanto isso, Aki vai à casa de Yuki, mas o encontra fora. Ele se encontra com Nishijima para discutir a situação. Nishijima, um detetive perspicaz e promissor, já confia nas habilidades de Aki. Ele compartilha informações do Diário de Kago, que detalha o jogo de sobrevivência, as regras, o número de jogadores e revela algumas identidades. Também menciona como Yuki é um alvo para cada proprietário de diário. Acompanhando-os, eles esperam prevenir mais problemas. Nishijima sabe que Yuki e Yuno estão indo para as montanhas, mas não tem certeza exatamente onde. Considerando a rota do ônibus e o modo de pensar de Yuno, Aki tem um palpite sobre a localização deles. No dia seguinte, Aki encontra Nishijima na cidade onde ele acha que eles podem estar se escondendo. Nishijima se apresenta como policial e diz que Yuki está com Yuno. Preocupado, pergunte por que Yuno manteria Yuki. Nishijima mantém os detalhes vagos, dizendo que é baseado nas descobertas de Aki na casa de Yuno. Ele pede ajuda para localizar o casal, explicando que usar a polícia pode alertar Yuno e fazer com que ela fuja. Eles começam a busca na cidade. Aki escolheu este local porque está abandonado, tornando-o o esconderijo perfeito para Yuno e Yuki sem testemunhas. Mas como eles ainda precisam de utilidades básicas como água e energia, Aki imagina que eles estarão em um dos poucos hotéis que ainda as possuem.
Enquanto começam a verificar esses hotéis, eles encontram armadilhas que Yuno montou. Ele recebe uma ligação de Nishijima sobre um hotel da família de Yuno. Enquanto isso, Hinata recebe um e-mail de Yuki pedindo ajuda e informando um local. Ela corre para lá imediatamente. Mal encontra Aki e o informa sobre a mensagem. Aki está cético porque o diário de Yuno deveria revelar qualquer mensagem que Yuki enviasse. Ele acha que pode ser uma armadilha e que Hinata pode estar em perigo. Mas então, Mal recebe outra mensagem de Hinata dizendo que ela encontrou Yuki. Apesar de suas dúvidas, Aki não pode ignorar isso. Eles chegam ao hotel e encontram um quarto onde supostamente Yuki está amarrada. Ele chama por ela, mas Yuki não responde. Pensando que Yuki pode estar inconsciente, Aki e Mal entram na sala, deixando Old do lado de fora caso algo dê errado. Eles rapidamente percebem que é uma armadilha. O Yuki dentro é apenas um manequim. A porta se tranca atrás deles e gás começa a encher a sala. Enquanto isso, o verdadeiro Yuki está preso em outro lugar. Seus olhos estão abertos, mas ele não reage. Yuno escolheu o hotel do pai porque ela tem controle total sobre ele. Deste ponto, ela pode observar os outros donos de diários e a polícia. Ela está determinada a passar suas vidas juntos, não importa o custo. Nesse momento, Aki olha diretamente para a câmera e confronta Yuno sobre os 2 crânios faltantes que ela trouxe. Aki voltou para sua casa e encontrou 3 corpos enterrados em um buraco. Mas, estranhamente, 2 deles estavam sem seus crânios. Yuno fica muito brava e grita com Aki por perturbar o descanso dos pais dela. Aki garante a ela que enterrou eles adequadamente, mas está curioso sobre o terceiro corpo. Ele ameaça chamar a polícia a menos que Yuno libere todos. Yuno acha isso engraçado, desliga e de repente mais gás começa a encher a sala rapidamente. Hoji surta depois de tudo o que aconteceu e, assim como Yuki, começa a escrever em um diário. Quando ele escreve sobre sua morte iminente, seu diário é atualizado, tornando-o o 8º dono do diário. Seguindo as instruções do diário, eles encontram uma maneira de escapar da sala. À medida que fazem isso, o futuro escrito nos diários de Yuno e Yuki começa a mudar. Quando Yuno pega o telefone paralelo, Oji de repente irrompe na sala. Yuki começa a se recuperar, mas ainda está fraco e incapaz de falar. Ele se lembra de como acabou aqui depois de beber o refrigerante que Yuno lhe deu, desmaiando e acordando para encontrá-la lá. No presente, Oji exige que Yuno liberte todos, confiante nas previsões do seu diário. Surpreendentemente, Yuno concorda e joga-lhe a chave do painel de controle, que ele usa para libertar Aki e Mal. Mas ao se virar, Yuno atira uma besta nele, apenas para seu diário atualizar com uma nova entrada à medida que ela se aproxima de matá-lo. Ela percebe que Yuki foi libertado. Yuki pega a besta, dá um tapa em Yuno e explica que Hinata usou o pé para chutar a chave que Yuno deixou cair, libertando-o. Sem perder tempo, ele se encontra com Aki e Mal, descobrindo que 3 proprietários de diários estão indo para o hotel. Yuno implora para que Yuki não a deixe sozinha, mas ele dá a ela um olhar severo e sai do hotel. Nishijima os pega e enquanto eles se afastam, um carro passa com os 3 proprietários dos diários, que notam Yuki mas não retornam. Enquanto isso, no hotel, Yuno se prepara e sai para proteger seu amor, Yuki. No dia seguinte, Yuki se reúne com a equipe e revela o que Deus contou. O 8º dono do diário pode criar vários ajudantes usando um servidor. Só existe um diário verdadeiro, então destruir o diário de um ajudante não matará seu dono. Naquele momento, Yuki recebe uma mensagem de que outros proprietários de diários estão indo para sua casa em 3 dias. Enquanto Aki e o pessoal traçam estratégias, Yuki fica preso em casa, conversando pelo rádio à noite. Ele ouve um barulho na cozinha e verifica cautelosamente, aliviado ao encontrar sua mãe, Ria, de volta para casa por um tempo. Durante o jantar, Yuki percebe que há comida demais, e Ria explica que era também para Yuno, que saiu depois de cozinhar. Yuki está inquieta. 2 dias depois, levam Yuki para a casa de Aki para segurança. É enorme, escolhida porque tem uma torre de celular que, se desligada, desconectará os usuários do diário Sidekick do servidor, tornando-os vulneráveis. Enquanto eles esperam, a polícia relata que os alvos estão se aproximando da mansão. De repente, as luzes se apagam e o controle remoto da torre de celular para de funcionar. Yuki entra em pânico, se perguntando como o plano deles vazou, apenas para descobrir que é Yuno que está de volta. Yuno cortou a eletricidade para garantir que ela seja a única protetora de Yuki. Sem opção, Aki relutantemente permite que Yuno entre. Ele a amarra com Oji e sai para desligar a torre de celular ele mesmo. Logo, Marco e Ai, 2 donos de diários, aparecem. Marco é um profissional em lutas e facilmente derruba Nishijima porque seu diário prevê os movimentos do oponente. Percebendo que não podem ganhar na luta, todos se escondem até poderem desligar a torre de celular. O diário de Ai diz onde ela vai flertar no futuro, então eles rapidamente encontram Mal e Hinata e os derrubam. Yuno empurra Yuki e fecha a porta antes que Marco a quebre. Ela pede para Yuki desamarrá-la, mas ele hesita porque ela o traiu depois que ele quis se casar com ela. Marco quebra a porta, mas Aki desativa a torre, desconectando os diários de Marco e Ai. Apesar disso, Marco e Ai, os 7º donos dos diários, riem disso. Yuno diz a Yuki que realmente o ama e promete nunca mais traí-lo. Yuki finalmente a desamarra, e ela pega uma faca.
Marco e Ai, amantes com diários interconectados mostrando os futuros um do outro, lutam para provar cujo amor é mais forte. Ai lança uma faca, mas Yuno bloqueia cada ataque com habilidade. Impressionado com sua coragem, Yuki elogia ela enquanto ela luta contra seus agressores. Depois de esgotarem suas facas, Marco e Ai recuam, levando Mao e Hinata para atendimento médico do lado de fora. De repente, chamas engolem a casa inteira. Em meio ao caos, Yuki confessa a Yuno que ainda tem dúvidas sobre confiar completamente nela. Yuno ignora, insistindo que enquanto ela puder ser útil para ele, é isso que importa para ela. Ela jura lealdade inabalável, pronta para agir sob suas ordens sem hesitação. Sua fuga os leva a um confronto tenso com Ai e Marco. Yuno avança, mas os esforços coordenados deles a dominam. Marco, enfurecido pela postura protetora de Yuki em relação a Yuno, apesar de ser um homem, questiona com raiva a natureza do relacionamento deles. Yuki, admitindo sua própria vulnerabilidade e dependência de Yuno, luta para justificar seu vínculo com Marco. Quando Yuno desmaia, a história volta 14 anos para a torre de Sakurami, onde Ai foi abandonada por seus pais. Sozinha e desamparada, ela conheceu Marco, outro órfão. Apesar da irritação inicial de Marco com a dependência de Ai, ele passa tempo com ela relutantemente. Com o passar dos anos, Ai silenciosamente se apaixona por ele, mas mantém seus sentimentos escondidos, acreditando que são unilaterais. Rumores se espalharam na escola de que Ai e Marco estão namorando, provocando ciúmes entre as meninas feias. Em retaliação, elas enganam Ai, convocando-a para uma fábrica abandonada em nome de Marco, com a intenção de lhe dar uma lição dura. Ai correu para a velha fábrica decadente, esperando que Marco se juntasse a ela em breve. Ela mandou mensagens para ele repetidamente, mas em vez de Marco, um grupo de garotos feios entrou. Esses garotos ouviram rumores de garotas desagradáveis de que Ai era um alvo fácil porque ela não tinha paz. Eles começaram a destruir o plano dela, aproveitando a oportunidade um a um. De volta à casa do Marco, ele continuou tentando ligar para Ai depois de ver que suas mensagens não foram respondidas. Cada vez mais preocupado, ele correu para a fábrica. Quando ele chegou foi uma bagunça. Movido pela raiva e pelo medo pela segurança de Ai, Marco liberou sua fúria nos garotos, espancando-os brutalmente. Sentindo-se devastado pelo que aconteceu, Marco afundou em culpa e desespero. Ele acreditava que havia falhado em proteger Ai, a única pessoa com quem mais se importava. Ele até pensou em acabar com sua própria vida, mas Ai o impediu. Ela implorou em lágrimas, pedindo que ele não a abandonasse como seus pais haviam feito há anos atrás. Enquanto isso, no hospital onde Yuno e Yuki estavam se recuperando sob o cuidadoso plano de Ikki, Nishijima elaborou uma estratégia engenhosa envolvendo Minini. Ele alimentou Yuki com informações falsas de que Minini sabia como derrotar Marco e Ai, enganando Marco através do diário de Yuki. Durante esse tempo, o pai de Yuki, Kuru, os surpreendeu com uma visita. Preocupado com seu filho, ele finalmente falou sobre os problemas financeiros da família causados por suas dívidas que o mantiveram longe de Yuki. Apesar da dor, Kuru prometeu consertar as coisas e reunir a família para que pudessem realizar o sonho de observar as estrelas juntos novamente. Enquanto Yuki continuava se recuperando no hospital, Kuru recebeu uma ligação preocupante. Alguém exigiu que ele destruísse o celular de Yuki para pagar suas dívidas. Mal sabia Kuru que Yuno ouviu a conversa, acrescentando ainda mais mistério. No dia seguinte, Nishijima vai com um orfanato dirigido por Kamado, suspeitando que ele seja o 8º dono do diário ligado à destruição da mansão de Ikki. Enquanto isso, no hospital, Yuki encontra Yuno quando ela está prestes a confrontar seu pai, Kuru. Ele exige saber o que está acontecendo depois que Yuno revela que ouviu algo sobre o 11º dono do diário ordenar que Kuro destruísse o telefone de Yuki. Yuki acha isso difícil de acreditar, mas antes que ele possa reagir, Marco liga para Yuno, confirmando que o pai de Yuki sabe quem é o 11º dono do diário. Marco ameaça Yuno, exigindo que ela leve Kuru para a Torre Sakurami, ou então ele quebrará os telefones deles. Yuno volta para o quarto do hospital e propõe um acordo, a segurança de Kuro em troca da visita dele a Marco. Kuro, confuso mas confiando no plano de Yuno, concorda com relutância. Desconhecido para Kuro, Yuno orquestrou isso para manipular Marco e possivelmente retomar o controle de seus diários. Quando os outros proprietários dos diários chegam, Kuro vai ao encontro de Marco e é rapidamente dominado. Com os diários de Yuki e Yuno inutilizados, Marco desafia Yuki para um confronto, zombando dele por depender da proteção de Yuno. Enfurecido pelo perigo do pai, Yuki avança contra Marco, mas é facilmente jogado de lado. Em uma reviravolta surpreendente, Kuro quebra o que parece ser o telefone de Yuki. Chocado, Yuki percebe que era um disfarce. Yuno, rápida em reagir, agarra o buquê contendo os telefones reais, expondo o blefe anterior de Marco sobre eles serem falsos. Yuno entrega o telefone verdadeiro a Yuki, garantindo que ela é a única em quem ele pode confiar nesta situação caótica. Kuro então se aproxima de Yuki, explicando que uma vez que suas dívidas estejam quitadas, ele substituirá o telefone. Yuki, anteriormente magoado pelas ações de seu pai, agora entende que Kuro agiu sem conhecimento dos diários do futuro. De repente, todo o prédio treme violentamente, e Yuki se vê caindo através de um piso em colapso.
Yuno e Kuro correm para resgatá-lo, com Yuno chegando bem a tempo de puxar Yuki para a segurança. Mas o alívio deles dura pouco, pois Marco usa o poder do seu diário para levar Kuro embora, deixando Yuki chocado e vulnerável. Enquanto isso, Nishijima recebe notícias urgentes sobre o caos que irrompe na Torre Sakurami. Ele esperava descobrir os servidores controlando os diários subsidiários, mas encontrou becos sem saída em sua busca. No topo da torre, Marco e Ai celebram seu tão aguardado casamento. Yuno mantém sua posição, pronta para enfrentá-los. Então a voz de Yuki ecoa, admitindo sua própria fraqueza e confiando a Yuno a batalha que se aproxima. Marco fica furioso e avança contra Yuno. Ele desvia da faca dela e a chuta, pegando seu celular para encontrar a localização de Yuki. Marco corre para a sala, mas Yuki não está lá porque o diário que ele tem é falso, significando que Ai está agora em perigo. Enquanto ele se apressa para alertá-la, Yuki joga um dardo e erra, mas Yuno mata Ai. O prédio começa a desmoronar. Naquele momento, Kuro pega um paraquedas e escapa, deixando todos em choque. Mais cedo, Ria recebeu uma ligação de Nishijima sobre Yuki estar preso na torre, então ela veio para ajudar. Vendo Kuro com um paraquedas, ela o confronta, exigindo saber onde está Yuki. Kuro, não querendo admitir que deixou seu filho para trás, insiste que não sabe de nada e implora para que ela o deixe ir. Quando Ria não recua, Kuro começa a entrar em pânico. Dentro do prédio em colapso, Yuno, Yuki e Ai estão presos sob um bloco de concreto. Apesar da situação, Ai está aliviada que Marco está seguro e pode continuar vivendo, mas Marco se recusa a abandoná-la. Ele se esforça para mover os blocos apesar de seus ferimentos. Yuki ajuda ele e pede a Yuno para ajudar também, mas ela hesita porque podem perder Ai como refém. Yuki questiona se ela realmente o ama ou é apenas uma psicopata, tornando difícil para ele confiar nela se ela continuar ignorando-o. Yuno eventualmente larga a faca e ajuda. Do lado de fora, Marco segura Ai em seus braços. Ele dá o paraquedas para Yuki, pedindo para ele cuidar da garota que o ama. Então Marco e Ai morrem juntos. Yuki e Yuno pousam em segurança, mas Nishijima chega com a triste notícia da morte de Ria. Mais tarde naquela noite, Yuki está em seu quarto, incapaz de aceitar a dura realidade. Ele implora a Deus para trazer sua mãe de volta, mas Deus recusa, explicando que seu próprio tempo está quase acabando. Se um novo Deus não for escolhido em breve, o universo irá colapsar. Depois que Deus vai embora, Murmur diz a Yuki que se tornar um Deus é a única maneira de trazer sua mãe de volta. De volta ao mundo humano, Yuki descobre que seu pai, Kuro, foi quem matou sua mãe. Quando Yuki o confronta, Kuro apenas ri e pergunta se Yuki tem alguma prova. Yuki vê um recibo de casa de penhores e decide seguir Kuro para ver se consegue encontrar alguma evidência. No dia seguinte, Nishijima questiona Yuno sobre um terceiro corpo encontrado na casa dela, mas ela não responde e sai. Nishijima tem que esperar pelos resultados do DNA para obter mais respostas. Yuki acorda tarde e vai até a casa de penhores. Ele vê Kuro entrando em um carro e o segue até um santuário. Quando Kuro chega, Yuki pega sua bolsa e encontra um telescópio dentro. Kuro explica que queria consertar as coisas antes de se entregar e devolver o telescópio a Yuki. Kuro promete conseguir um emprego de verdade e recomeçar assim que cumprir sua pena. Yuki o perdoa, mas então um guarda esfaqueia Kuro. Outros guardas cercam Yuki e atacam, mas Yuki, em um acesso de raiva, usa seu diário para derrubá-los um por um. Yuno chega e encontra Yuki. Determinado a se tornar um deus e eliminar todos os outros proprietários de diários, Yuki ameaça Yuno com uma faca. Yuno o beija, dizendo que quer morrer pelas mãos dele, mas também quer que ele a use até o fim. Alguns dias depois na prefeitura, o prefeito ordena a destruição do orfanato de Kamado, acusando-os de abrigar a pessoa responsável pela explosão da torre. Apesar de todos acharem que é muito severo, o prefeito está determinado, prometendo encontrar novos lares para os órfãos. Enquanto isso, na Catedral de Casualidade, os outros donos de diários estão pressionando para eliminar Yuno e Yuki, porque eles não compareceram nas últimas 5 reuniões e a morte de Deus está se aproximando. O 11º dono do diário está particularmente insistente. Assim que Deus está prestes a agir, Yuki e Yuno chegam. Yuki revela que o 11º portador do diário é na verdade o prefeito da cidade, e Deus confirma isso expondo as identidades de todos. Yuki explica que passou os últimos 5 dias na prefeitura reunindo informações sobre os eventos da cidade. Quando o prefeito ordenou a demolição do orfanato, Yuki percebeu que ele estava envolvido. Yuno e Yuki decidem se juntar a Kamado para confrontar o prefeito. Yuno revela que o prefeito quer o diário multiplicador de Kamado para aumentar seu poder. Yuki está animado por estar mais perto de se tornar um deus. De repente, Yuno agarra Yuki, incentivando-o a matar todos os outros donos de diários para que ele possa se tornar um deus e trazer de volta seus pais. Enquanto isso, Nishijima fica chocado ao descobrir que o 11º dono do diário é o prefeito, especialmente porque ele acabou de ser designado como guarda-costas do prefeito. Ele também descobre que os pais de Yuno, Gasai Ushio e Gasai Seika, eram de uma família bancária prestigiada, mas não tinham filhos biológicos, o que significa que Yuno foi adotada. Enquanto isso, Yuno e Yuki convencem Kamado a unir forças com eles para derrubar o prefeito.
Alguns dos filhos de Kamado, como Namba, estão cautelosos com Yuki, mas concordam em ajudar para proteger Kamado. Aqui está o plano. Yuki usará gás lacrimogênio para atingir o prefeito. Auron guiará os outros proprietários subsidiários usando seu diário. Namba, com sua cópia do diário, protegerá Kamado e ficará de olho em Yuki, para garantir que tudo corra bem. Tudo está indo de acordo com o plano de Yuno. Auron, outro proprietário subsidiário de diários, dá a Yuki um bolinho de arroz. Ela o conheceu durante o incidente de Omokada e acredita que ele é uma boa pessoa. Ela explica que a mãe deles, Kamado, também não é má. Kamado não queria se tornar uma deusa. Pediram para ela fazer isso para salvar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Depois que Yuki termina seu bolinho de arroz, é hora de agir para o plano. Conforme o carro do prefeito se aproxima, eles o param e criam uma cortina de fumaça. Os donos das subsidiárias começam a atacar os guardas, mas de repente um dispositivo no carro bloqueia seus telefones. Surpreendentemente, Yuki começa a eliminar cada dono de subsidiária um por um, enquanto Yuno lida impiedosamente com Auron e Namba. Este era o plano de Yuno o tempo todo. Yuki pede desculpas, mas promete salvar a todos quando se tornar um deus. Kamado foge para o carro do prefeito com Yuno, e Yuki logo atrás, com o objetivo de derrubar tanto o 11º quanto o 8º donos dos diários. Yuno surta quando percebe que Aki descobriu a identidade do terceiro corpo. Ela está preocupada que perderá Yuki se for verdade, mas ele a tranquiliza que não a deixará. Yuno tenta atirar nos pneus do carro, mas o diário do prefeito ajuda-os a desviar dos ataques. Sem outra escolha, Yuki empurra o carro para fora da rodovia. Yuno aponta sua arma para o prefeito, mas ele permanece calmo. Logo Aki chega com alguém e entrega uma caixa para Yuki, dizendo-lhe para abri-la. Dentro está o cordão umbilical de Yuno encontrado em seu orfanato. A comparação de DNA com o terceiro corpo é uma correspondência perfeita, revelando que a verdadeira Yuno está morta, e a Yuno atual é falsa. Yuki fica surpreso, mas Yuno entra em pânico, insistindo que são todas mentiras, e que ela é a verdadeira Yuno. Yuki a abraça, prometendo que nunca duvidará dela. Depois que eles escapam, uma reunião é convocada naquela noite para discutir o aumento da proteção do prefeito. Após 30 minutos, Minen chega ao local do prefeito, uma sala que abriga o terceiro supercomputador mais poderoso do Japão. O grande plano do prefeito é usar o diário multiplicador de Kamado para transformar todos os moradores da cidade em donos de diários do futuro, criando um reino onde todos podem prever o futuro. Cansado de sua loucura, Minen lança uma granada nele, mas ele a pega e a devolve. Nishijima vê a explosão e alerta os outros policiais. Felizmente, Minen escapa ilesa, mas a polícia começa a cercá-la rapidamente e de maneira estranhamente precisa. Ela começa a suspeitar que o prefeito pode ter um diário semelhante ao de Tsubaki, que lhe permite prever as ações daqueles que trabalham para ele. Antes que ela seja pega, Nishijima a salva e faz um falso relatório aos outros policiais. Um suspeito questiona suas intenções, mas Nishijima, ciente dos planos do prefeito, decidiu se aliar a Mainin. Em seguida, ele tira um anel e a pede em casamento. Minin, que não está familiarizada com casamento, leva um momento para entender a proposta. Quando percebe, ela afasta a mão, acusando-o de querer usá-la por seu corpo. Nishijima confirma sem rodeios, fazendo Minin corar intensamente e se afastar. Ela quer destruir o supercomputador antes que as coisas saiam do controle. Nishijima a impede, prometendo fazê-la feliz. Frustrada, Minin concorda em se casar com ele se ele destruir o computador. Nishijima aceita o desafio. Dentro do prédio, Kamado revela seu diário multiplicador, que o prefeito usa para se conectar ao supercomputador. Minin tenta infiltrar-se usando uma bomba de luz, mas a segurança está preparada graças ao diário do prefeito. A conexão é concluída, mas Nishijima entra correndo e joga uma granada, causando uma explosão. Eles conseguem escapar, mas Minin duvida do sucesso deles. Ela suspeita que o prefeito, se tiver um diário como o de Tsubaki, pode ter previsto as ações de Nishijima. Depois de cumprir sua promessa, Nishijima abraça Minin, dizendo que ela pertence a ele agora. Quando ele tenta beijá-la, Minin, embora resistindo, começa a ceder. De repente, uma mensagem de rádio anuncia múltiplos crimes acontecendo por toda a cidade. Acontece que o computador destruído era apenas uma parte de toda a rede de supercomputadores. E agora, todos na cidade têm um diário do futuro. As pessoas podem prever movimentos da bolsa, suas próprias mortes e muito mais, mergulhando a cidade no caos. Na catedral, Deus está realmente exausto e decide fazer uma pausa. Ele sente que Mamoru está tramando algo sorrateiro e quer fazer algo antes de perder completamente seus poderes. Enquanto isso, Hinata e os outros se uniram a Minin e Nishijima, depois que Ikki compartilhou algumas informações cruciais. Agora, cada um deles tem seu próprio diário do futuro. De acordo com o diário de Oji, há 2 supercomputadores chamados Holon, no topo das torres Quad, e eles precisam ser destruídos ao mesmo tempo. Isso significa que todos têm que trabalhar juntos. Inicialmente, Oji está relutante em ajudar por causa do que Minin fez à sua escola. No entanto, ele decide que se trabalhar com um criminoso é o que é preciso para salvar a cidade, ele está disposto a fazê-lo.
No dia seguinte, o grupo chega às Torres Quad e se divide em duas equipes. O prefeito está pronto para eles e ordena que seus guardas eliminem todos. Mas Mai Ning descobriu que o diário do prefeito pode ver o que outros donos de diários estão planejando. Para enganá-lo, ela escreve entradas falsas em seu diário. Com essa estratégia, Mai Ning e seu grupo conseguem infiltrar-se na torre mais facilmente do que esperavam. No entanto, o prefeito tem mais truques na manga. Enquanto Mai Ning e Nishijima avançam, uma bomba explode de repente e Nishijima é baleado. Apesar do ferimento, Nishijima protege Mai Ning das balas. Yuki chega a tempo, elimina os guardas e pede desculpas por usar Nishijima como distração. Enquanto isso, Yuno está atravessando os andares, derrotando inimigos com uma arma e uma katana. De acordo com o plano deles, Yuno parte para libertar Oji e os outros, enquanto Yuki vai confrontar o prefeito. Após uma luta intensa, Yuki e Yuno se reencontram com o resto do grupo e continuam sua missão. Conforme avançam, Mai Ning aponta sua arma para Yuki, emitindo um severo ultimato. A menos que ele elimine o prefeito usando Nishijima como isca, ela mesma tirará sua vida. Yuki permanece em silêncio, determinado a confrontar o prefeito. Ele o encontra rapidamente, mas o prefeito se refugia em um cofre fortificado dentro de um banco anteriormente propriedade dos pais de Yuno. Mai Ning coage o assistente do prefeito e consegue abrir a porta, apenas para encontrar outra barreira que resiste a senhas ou cartões-chave. Sem encontrar saída, Mai Ning aponta sua arma para Yuki. Nishijima foi o único que prometeu trazer-lhe felicidade, e agora ela está decidida a vingar sua morte tirando a vida de Yuki. Quando ela atira, Yuki desvia e escapa. Mai Ning acha patética a busca singular de Yuki pela divindade através da ressurreição de seus pais. Ela aponta como inúmeros outros perderam entes queridos e nem mesmo conseguem se lembrar deles, ao contrário de Yuki. Mai Ning conta sobre sua própria perda trágica. Seus pais morreram antes que ela pudesse falar, deixando-a para se virar sozinha em meio a ruínas e privações. À medida que Mai Ning fala, Yuki se vê em um dilema perigoso. Ele sabe que seu destino está selado, mas qualquer movimento que faça para alterar o futuro será traído pela estática reveladora. O prefeito, assistindo com um sorriso presunçoso, sabe que a segunda porta do cofre requer um escaneamento de retina registrado apenas por ele, Yuno e seus pais falecidos. Com os pais de Yuno mortos e ela sendo uma impostora, a porta permanece lacrada. Em outro lugar, depois de libertar Oji e os outros, Yuno localiza Kamado e tenta um ataque. Aki intervém rapidamente, bloqueando o ataque. Nesse momento, Yuno recebe uma nova entrada no diário sobre os desejos finais de Yuki. Nela, Yuki instrui Yuno a usar sua futura divindade para trazer de volta seus pais após sua morte. De volta ao cofre, Mai Ning ouve um ruído estático, mas é apenas um celular tocando. Yuki aproveita a chance de atirar, optando por não matar Mai Ning se puder evitar. Quando Mai Ning se prepara para retaliar, ela vê nela mesma uma imagem de Yuki, um colega órfão desesperado por encerramento. Hesitante, Mai Ning é atingida pelo tiro defensivo de Yuki, incapacitando-a. Com determinação, Yuki avança em direção ao cofre. O prefeito zomba do suposto fim de Mai Ning, desapontado com a falta de drama de um criminoso internacional. Mas Mai Ning surpreende todos. Ela ainda está viva, armada com uma bomba que está programada para explodir se o coração dela parar. Ela se tranca entre as portas do cofre, instando Yuki a corrigir as coisas quando ele se tornar um deus. Pouco antes de seu fim, Mai Ning vê seus pais e sua versão mais jovem, agradecida por sua corajosa decisão. Apesar de destruir o gatilho da bomba, o cofre permanece intacto. Enquanto isso, Yuno chega e diz a Yuki para demolir todo o Holon na Torre Sul enquanto ela vigia o prefeito. Yuki concorda e parte. Dentro do cofre, o prefeito se resigna a ter apenas um Holon. Mas Yuno rapidamente abre a porta do cofre e o captura sem hesitar. Yuki destrói com sucesso toda Holon e fica sabendo da morte do prefeito. Intrigado por como Yuno conseguiu, ele agora enfrenta Kamado como o único proprietário de diário remanescente da cidade. Como prometido, Aki planeja entregar Kamado a Yuki em sua casa. Inicialmente convencido de que a determinação de Yuki para trazer seus pais de volta faz dele o melhor candidato a se tornar um deus, Aki começa a ter dúvidas depois de ver Yuno abrir a porta do cofre sem esforço. Enquanto o motivo de Yuki é claro, as intenções de Yuno permanecem misteriosas. De repente, uma estranha esfera negra aparece nos telhados por toda a cidade, sinalizando seu colapso iminente. Murmur questiona a morte prematura de Deus, suspeitando que ele fez algo pelas suas costas. Kamado e Aki entram na catedral onde Murmur tenta eliminar Aki, apenas para Deus intervir. Ele pergunta a Deus sobre a habilidade do Deus de reiniciar tudo, incluindo trazer os mortos de volta. Deus confirma que tal reinício é impossível. Percebendo essa verdade, Aki rapidamente retorna ao mundo humano para informar Yuki. Kamado criou um novo diário especificamente para Aki. Yuki e Yuno estão em uma missão para trazer Kamado de volta. Ela pergunta se ele poderia algum dia matar Aki e seus amigos se eles se voltassem contra ele. Yuki evita a pergunta, confiando demais em Aki para sequer pensar nisso. Mas quando chegam, descobrem da pior maneira que Aki os traiu. Kamado está escapando com Aki e os outros. Em um acesso de raiva, Yuno esfaqueia Aki. Yuki fica atônito, pensando que Aki está morto. Mas Aki se levanta, vivo e bem, graças a um colete à prova de facadas.
Yuno continua atacando, mas Aki tem habilidades. Ele contra-ataca tudo que ela lança sem esforço. Yuki está confuso. Como Aki está sobrevivendo apesar do que seu diário mostra? Então cai a ficha. Aki também tem um diário do futuro. Yuki avisa Yuno para se afastar. Aki, impressionado com a dedução de Yuki, revela seu segredo. Seu diário subsidiário lhe permite prever as ações dos outros donos de diários. Yuno diz a Yuki para perseguir Kamado enquanto ela lida com Aki. Yuki concorda, mas está de coração partido ao ver a traição de Aki. De volta à casa de Aki, o plano de Aki está funcionando. Ele está enrolando Yuno tempo suficiente para Hinata e os outros contarem a verdade a Yuki. Mas então, do nada, Yuno se esfaqueia. Se ela morrer, Yuki será notificado e não confiará em nada do que os outros dizem. Aki está pensativo quando Yuki chega. Hinata tenta convencê-lo de que Yuno o tem manipulado desde o início. Ela revela que mesmo se ele se tornar um deus, ele não pode trazer pessoas de volta à vida. Yuki fica chocado, ri histericamente e acusa Hinata de estar mentindo. Deuses podem fazer qualquer coisa, certo? Mas quando Hinata lhe diz que é o próprio Deus quem disse isso, Yuki se desespera, percebendo a gravidade de sua situação. Neste momento, ele recebe uma ligação. Aki está tentando contatá-lo, mas Yuno já está na linha. Ela implora a Yuki para salvá-la, avisando que Aki vai matá-la e que todos os amigos dele estão conspirando contra ele. Yuki verifica seu telefone e confirma a alegação dela. Em um movimento desesperado, ele aponta uma arma para Hinata, exigindo saber por que estão traindo ele. Hinata tenta argumentar com ele, insistindo que Yuno é o verdadeiro manipulador. Mas Yuki, em um momento de pânico, atira nela, agora o chama de covarde que não consegue encarar a verdade. Yuki, agora perdido em suas ilusões, atira nela e em Aode também. Enquanto ele passa por seus corpos, promete trazê-los de volta assim que se tornar um deus. Aki finalmente chega ao local, horrorizado com a visão dos corpos mortos. Ele se arrepende de ter salvado a vida de Yuno antes, pois isso permitiu que ela enganasse Yuki, levando à morte de todos. Ele diz a Yuki que Yuno estava fingindo sua amizade o tempo todo, planejando matá-lo e tomar seu lugar como deus. Justo então, Yuno aparece. Aki surpreende a todos ao beijar Yuki bem na frente dela e depois se move para destruir o diário dela. Ele consegue destruí-lo, mas nada muda e Yuno dá um golpe fatal nele. Enquanto Aki está morrendo, ele está confuso. Ele viu estática na tela, então ele sabe que o diário era real. Então ele percebe. O diário real de Yuno sempre chamava Yuki pelo primeiro nome, mas o que ele destruiu usava o sobrenome dele, Amano. Do outro lado, Yuki pergunta a Yuno como ela ainda está de pé depois que seu diário foi destruído. Yuno diz a ele que era um disfarce. Yuki não pensa muito sobre isso e corre para confrontar Kamado. Antes de morrer, Kamado implora a Yuki que crie um mundo pacífico para seus filhos. Com Kamado fora, restam apenas Yuno e Yuki. Aki, mal se aguentando, lembra-se de ter pensado que o corpo morto na casa de Yuno era o verdadeiro Yuno, e o atual era falso. Mas agora, lembrando como Yuno abriu o cofre, ele percebe a verdade. Incapaz de falar, ele escreve uma mensagem para Yuki. Enquanto se aproxima, Yuno o decapita, mas Yuki consegue ler a mensagem. Enquanto isso, na catedral, Deus está morto, e o último resquício de poder mantendo o mundo unido desaparecerá em 28 de julho. Yuki e Yuno recebem essa notícia sombria. 3 dias depois, Yuki está relaxando na casa de Yuno, finalmente se sentindo seguro agora que não precisa se preocupar em ser morto. Ele aceitou que não pode trazer os mortos de volta, mas o aviso de Aki sobre Yuno e a mensagem que ele deixou ainda o incomodam. Após o jantar, enquanto Yuki tenta ir para o quarto, Yuno o impede. Ela desaba chorando, perguntando por que ele não está flertando com ela. Ela sabe que só é boa para matar, mas esperava que Yuki se apaixonasse por ela. Agora, vendo que ele ainda escolhe outro quarto, ela se sente patética e se retira para o quarto dela. Yuki vê o quanto Yuno o ama, e acha difícil acreditar que ela o mataria, especialmente depois de ter tantas chances. Finalmente, é 27 de julho, o dia antes do mundo acabar. Agora, Yuki se sente culpado por duvidar de Yuno. Ele decide mostrar a ela seus verdadeiros sentimentos antes que seja tarde demais. Pela primeira vez, Yuki convida Yuno para tomar banho juntos. Mais tarde, eles vão para o quarto dele e Yuki destrói o plano dela. Depois, sentindo-se agora mais próximos do que nunca, Yuki pergunta a Yuno por que ela mentiu sobre trazer todos de volta à vida se ele se tornasse um deus. Yuno de repente pega seu machado. Ela pede desculpas por ter mentido, dizendo que fez isso para motivar Yuki a se esforçar para se tornar um deus. Agora que eles eliminaram todos, o desejo final dela é que ele a mate. Yuki se recusa. Se tornar um deus significa perdê-la, ele não quer isso. Ele está feliz que eles possam morrer pacificamente juntos, mas ainda se pergunta sobre a estranha mensagem de Aki. Yuno pergunta sobre isso, e Yuki explica que Aki acreditava que Yuno era do futuro, já tinha se tornado um deus e viajou de volta no tempo para ocupar o lugar da Yuno deste mundo, matando-a. De repente, Yuno pega um machado e ataca. Ela queria apenas um dia feliz com ele, mas agora percebe que não conseguirá isso neste mundo também. Os ataques de Yuno forçam Yuki a desviar e ele acaba perto da borda de um buraco. Do nada, Murmura aparece e empurra Yuki com força para dentro do buraco.
Enquanto ele cai, ele tem flashbacks de seu primeiro encontro com Yuno. Murmuro explica que naquela época, Yuno já tinha buscado vingança trancando-os em uma gaiola e deixando-os morrer de fome. Yuno tinha perdido toda a esperança até conhecer Yuki, que se tornou seu raio de esperança. Murmuro então revela como o primeiro mundo chegou ao fim. O maior sonho de Yuno era se casar com Yuki, mas tudo mudou quando o jogo de sobrevivência começou, onde apenas um poderia sobreviver. Após derrotar todos os outros portadores de diários, Yuno e Yuki decidiram morrer juntos tomando veneno. No entanto, Yuno fingiu ter tomado também. Ela também acreditava que ao se tornar uma deusa, poderia trazer Yuki de volta à vida, mas logo percebeu que não era possível. Dominada pela tristeza por não poder ver Yuki novamente, usou seus poderes divinos para viajar de volta no tempo para o segundo mundo, onde Yuki ainda estava vivo. Sem hesitar, apagou a Yuno do segundo mundo porque se recusava a compartilhar o amor de Yuki. Yuki está sobrecarregado de emoções, percebendo que a garota que prometeu ser sua noiva não existe mais. Ele tenta desesperadamente ajudá-la, mas Murmuro explica que tudo são apenas ilusões, deixando seus esforços em vão. E estranhamente, à beira da morte, Yuno ouve a voz de Yuki chamando por ela, implorando por ajuda. Murmuro fica chocada com isso e imediatamente termina a ilusão, trazendo-os de volta ao presente a detalhes cruciais que Murmuro não havia revelado a Yuki. Ela mesma é do primeiro mundo, servindo como fiel serva de Yuno. Quando Yuno veio para este mundo e eliminou a Yuno do segundo mundo, Murmuro usou seus poderes para apagar partes da memória de Yuno. A razão pela qual os eventos não se desenrolaram como no primeiro mundo foi porque Yuki acidentalmente abriu uma porta na casa de Yuno, expondo as verdades sobre a Yuno do segundo mundo. Aos poucos, Yuno começou a se lembrar de seu passado, levando a pequenas mudanças que, por fim, remodelaram toda a linha do tempo. No presente, Yuki confronta Yuno, exigindo saber por que ela está tentando matá-lo. Yuno revela que, inicialmente, ela queria que Yuki a matasse para que ele pudesse se tornar Deus. No entanto, quando Yuki se recusou e sugeriu que morressem juntos, ela não pôde aceitar. Yuno explica que, se Yuki não se tornar Deus, todo o universo enfrentará a destruição. Para evitar esse cataclismo, o Deus do passado não iniciará o jogo de sobrevivência e optará por um método diferente para escolher o próximo Deus. Sem o jogo, Yuno teme que o relacionamento deles não se aprofunde, deixando-a ser vista apenas como uma perseguidora. Determinada a salvar tanto Yuki quanto o mundo, ela insiste em matá-lo para que possa se tornar Deus e reiniciar o tempo para estar com ele para sempre. Yuki fica impressionado com essa revelação. Quando ele começa a cair, Yuno usa seus poderes para intervir. Bem quando Murmuro está prestes a declarar Yuno a vencedora, um ruído estático surpreendente revela que Yuki ainda está vivo. Mainin aparece inesperadamente e resgata Yuki, pegando Murmuro de surpresa. Eles usam o salto temporal de Deus para viajar para o terceiro mundo, colidindo com um prédio ao chegar. A sobrevivência de Minin é explicada por Deus salvando-a de desaparecer e levando-a para um lugar que nem Murmur poderia alcançar. Deus, aproximando-se de seu fim, transferiu parte de seu poder e conhecimento para Minin, vendo-a como a pessoa certa para mudar o mundo para melhor devido ao seu sofrimento. Agora mesmo, eles estão presos no terceiro mundo, 2 anos atrás no tempo, com apenas mais um ano para o jogo mortal de sobrevivência começar novamente. De repente, Yuki recebe uma mensagem assustadora. Outra versão de Yuno está a caminho para matar a Yuno deste mundo, e eles têm apenas 2 horas para detê-la. Determinado a salvar a Yuno deste mundo de um destino horrível, Yuki entra em ação. Nessa realidade, Yuno está lidando com um terrível abuso por parte de sua mãe, enquanto os pais de Tsubaki estão prestes a entrar no carro. Enquanto isso, o prefeito está apresentando a ideia desses diários do futuro para Deus, mas as coisas tomam um rumo estranho com algum problema inesperado. Yuki e Minin chegam na casa da Yuno, apenas para encontrá-la vazia. Seika está fora, deixando Yuno sozinha em um estado de partir o coração. Yuki está chocada ao ver ela tão faminta. Ela está mastigando pedaços de um tapete e engasgando. Ele liga para uma ambulância rapidamente, esperando mudar o curso de seu destino trágico. Mainin está furiosa. A missão deles era parar Yuno e Murmuro, mas qualquer movimento errado poderia bagunçar o futuro deste mundo de forma grande. Apesar dos riscos, Yuki se recusa a desistir de Yuno. Nesse momento, Yuno e Murmuro aparecem, e Yuno tem uma esfera louca que aprisionou os pais de Yuki deste mundo dentro dela. Minin nos agarra e diz a Yuki que seus pais já se foram no mundo original. Eles não podem mais mexer com o destino ou vão estragar o futuro deste mundo. Yuno tem que ir. Na casa de Yuno, a ambulância chega com Hoshino, que recebeu uma ligação achando que a mãe de Yuno estava em apuros novamente. Vendo a dor do passado dela, Yuno perde a cabeça e esfaqueia Hoshino em um acesso de raiva, tentando afastar qualquer um que se aproxime até que Murmuro intervenha. Enquanto isso, Minin tem que ir a um lugar urgente e deixa Yuki na escola antes de sair. Yuki está determinado a manter Yuno segura, guiando-a para a sala de aula onde tudo começou. Depois de levá-la para um lugar seguro, Yuno aparece e começa a atacar imediatamente. Yuki faz o seu melhor para desviar dos ataques e se afastar para que a Yuno deste mundo não se envolva na luta. Logo, Murmuro usa seus poderes para cercar Yuki com esferas e fazê-las explodir.
Yuno ataca enquanto Yuki tenta entender o que seu diário está dizendo e descobrir seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, Mainin liga para Kagou para dizer que ele deve tratar a doença de seu filho urgentemente antes que piore. Mesmo tendo prometido não alterar o futuro deste mundo, sua promessa a Kagou faz com que ela quebre sua própria regra. Na escola, Yuki escapa por pouco de mais uma tentativa de assassinato. Determinado a trazer Yuno de volta ao segundo mundo, ele a enfrenta. Yuno exige saber por que ele está interferindo, e Yuki simplesmente diz, "Porque eu te amo." Essas palavras deixam Yuno nervosa, fazendo-a errar seu próximo golpe. Enquanto Murmura avança para atacar, Minin chega bem a tempo, engajando Murmura em uma batalha feroz. Isso dá a Yuki a chance de se aproximar de Yuno. Yuki implora para Yuno deixar esse mundo e promete se sacrificar em troca. Yuno ri, dizendo que o ama demais para voltar. Ela usa seus poderes para prender Yuki dentro de uma esfera onde ele se encontra rodeado de tudo que sempre quis. Inicialmente, Yuno planejava matar Yuki e se tornar uma deusa, mas ela não consegue se forçar a fazer isso. Em vez disso, ela o prende na esfera, planejando deixá-lo lá para sempre. Ela pretende se tornar a deusa do segundo mundo, e depois retornar a este mundo para competir novamente no jogo de sobrevivência. Dessa forma, ela pode alcançar seus sonhos sem prejudicar Yuki. Antes que Yuki possa responder, a esfera se fecha ao seu redor. Enquanto isso, na delegacia, Seika relata o desaparecimento de sua filha, assim como Kagou fica sabendo das explosões na escola. As explosões crescentes chamam a atenção de todos, incluindo os outros donos de diários, intensificando o caos em toda a cidade. De volta à escola, Minin carrega um Murmur derrotado e se prepara para um confronto com Yuno. No entanto, Yuno remove os limites de Murmur, transformando-a em uma poderosa força temível. Como uma fera solta, Murmur brutalmente espanca Minin, causando danos severos ao seu braço antes de finalmente nocauteá-la. Enquanto isso, Yuki esqueceu completamente o caos e está vivendo a vida dos sonhos que sempre quis. Após apreciar um café da manhã aconchegante, sua família vai para as montanhas em uma aventura de observação de estrelas. Ainda assim, algo parece estranho. Ele sente que está perdendo alguém importante. Lá fora, com Yuki e Minin incapacitados, Murmur cuida dos ferimentos de Ushio. Yuno, prestes a matar a Yuno deste mundo, ouve ela implorando pela ajuda dos pais. Ela acha isso lamentável e começa a relembrar o futuro sombrio que aguarda essa Yuno. O colapso mental da mãe, a ausência constante do pai, levando a abusos crescentes e sonhos despedaçados de uma família feliz. Um dia, essa Yuno drogaria seus pais, os trancaria em uma jaula como vingança, e após um mês de fome, eles morreriam, deixando-a completamente sozinha. Mas a Yuno do terceiro mundo não compartilha essa visão sombria. Ela ama seus pais e acredita que eles eventualmente a entenderão. Isso faz Yuno refletir sobre seu próprio passado, perguntando-se onde tudo deu errado. De repente, a polícia e Kagou chegam ao local. Ao ver o marido, Seika corre para o telhado. Enquanto isso, Murmur está entrando em colapso à medida que o futuro continua mudando de forma imprevisível. Nishijima encontra Mainin muito antes do esperado. Os pais de Tsubaki, que deveriam partir esta noite, ficam devido às explosões, e uma bomba é descoberta no carro deles, plantada por Funatsu. Isso impede a Ongata de se tornar um culto maligno, e mantém sua missão de ajudar os fracos. Os pais de Hojo, que iam se juntar a Ongata, decidem ficar com Hojo. Em um beco, Arisaka captura um assassino em série. Na casa de Hinata, Tsukishima percebe quanto sua filha ama cachorros e quer treiná-los. No orfanato, Kamado recebe uma ligação do prefeito sobre financiamento. O Diário do Futuro revelou ao prefeito que ele morreria, e o vencedor viajaria no tempo em vez de salvar o mundo. Essa revelação leva Deus a mudar o método para selecionar o próximo Deus. Murmur está surtando porque a este ritmo, o jogo de sobrevivência pode não acontecer. Na escola, Yuno tenta atacar, mas Ushio intervém e leva o golpe. Seiko chega e fica aliviada ao encontrar sua filha em segurança. Yuno fica chocada ao ver seus pais genuinamente preocupados com ela. Então Keigo chega e aponta uma arma para Yuno. Dentro da esfera, Yuki finalmente se lembra de Yuno e se sente triste por deixar seus pais, mas ele escolhe Yuno em vez de seu sonho perdido. Do lado de fora, Yuno começa a se ver como a vilã. Ela está feliz por esta Yuno do mundo, mas ainda ama Yuki e sente que deve matar a Yuno deste mundo para estar com ele. Enquanto ela avança, Keigo dispara sua arma. A Murmur do segundo mundo para a bala e Yuki se liberta, impedindo o ataque de Yuno. A Murmur do segundo mundo lida com a Murmur do primeiro mundo. Yuno fica emocionada ao ver Yuki escolhê-la ao invés do sonho dele. Yuki diz a Yuno que ela não pertence a este lugar e pede para matá-lo para que ela possa voltar a ser a deusa do segundo mundo. Yuno levanta a faca, mas em vez disso se apunhala, incapaz de matar quem ama. Eles compartilham um último beijo antes de Yuno morrer. Murmur anuncia que Yuki é o vencedor. Sem causar mais perturbações, eles retornam ao segundo mundo, restaurando o equilíbrio e terminando sua jornada com uma nota agridoce. 2 anos depois, no terceiro mundo, Deus continua vivo porque optou por não iniciar o jogo de sobrevivência, conservando assim seus poderes. Com a aprovação de Deus, Minin se estabeleceu neste mundo.
Ela e Nishijima estão felizes no casamento com 2 filhos encantadores. Graças aos esforços de Minin, o filho de Keigo está no caminho da recuperação. Ikki e seus amigos gostam de cuidar dos cachorros de Tsukishima. E os pais de Tsubaki estão vivos e bem, poupando-a de seus traumas anteriores. Hojo está feliz passando tempo com seus pais. E Kamado encontrou o amor com o prefeito. Marco e Ai são casados e estão esperando seu primeiro filho. Enquanto isso, Yuno se tornou amiga íntima de Ikki e dos outros. Após a escola dela ser destruída, ela se transferiu para outra, nunca cruzando caminhos com Yuki. Apesar disso, ela sente que há algo precioso que esqueceu. Tarde da noite, Yuno confidencia ao seu amigo imaginário sobre suas memórias fragmentadas. De repente, ela se encontra dentro de uma catedral. Murmur detecta a invasão e se move para parar Yuno, mas Minin chega a tempo. Incentivando Yuno a se aprofundar na catedral para recuperar suas memórias, Minin enfrenta Murmur para ganhar tempo para ela. Yuno corre pela catedral, lembranças inundam sua mente de um menino que ela já segurou perto. Dentro de uma sala esférica estranha, ela encontra o Murmur do primeiro mundo preso. Enquanto isso, Deus intervém para parar o confronto entre Murmur e Minin. O salto de Yuno através das dimensões prova que o destino a levou aqui para se reunir com seu verdadeiro amor. Acontece que o amigo imaginário de Yuno era a Murmur do primeiro mundo o tempo todo, que absorveu a essência e as memórias de Yuno. Movida por essas memórias, Murmur tem tentado se conectar com a Yuno do terceiro mundo. Como serva leal da Yuno do primeiro mundo, Murmur pede a Yuno para abraçar todas as memórias de sua mestra, tanto as alegres quanto as dolorosas. Apesar da dor, Yuno aceita, finalmente lembrando-se de tudo sobre Yuki. Enquanto isso, já se passaram 10.000 anos desde que Yuki se tornou o deus do espaço e do tempo. Ele se pergunta sobre o destino do terceiro mundo após sua partida, esperando que Yuno e seus amigos tenham encontrado a felicidade. Embora ele possa criar um novo mundo, Yuki hesita, sabendo que isso significaria perder Yuno. Tudo o que lhe resta é seu diário com suas páginas finais. De repente, tudo muda. Yuno atravessa dimensões com a ajuda de Deus, retornando para Yuki para passar o resto de sua vida com ele. E é aqui que este vídeo termina. Comente aí embaixo se você gosta deste tipo de conteúdo, e assista mais como este no canal. Até a próxima!